Pessoal, muito boa noite a todos. Começando a entrevista coletiva com o treinador Rafael Guanais. Professor, boa noite. O Mirassol perdeu 2 jogos fora de casa na primeira fase, né? E venceu o Always Ready num campo neutro. Eu lembro que o Chico Kim, na saída do jogo contra o Lanús, ele falou que o time precisava aprender a jogar fora de casa. O que o time precisa aprender para reverter esse resultado, para vencer lá no Equador e sair com a classificação? Boa noite a todos. Boa noite ao nosso torcedor também. Precisa ser consistente. Então, hoje precisa ser mais consistente, especialmente para ter mais dificuldade para ser vazado, para passar jogos sem tomar gol, fazer gol. É bem difícil. Por mais que a gente tenha volume muitas vezes, mas os jogos são decididos em cada detalhe, assim. Então a gente está tendo algumas experiências e eu queria, o recado desse jogo era sair sem arrependimentos, né? Então essa consistência que eu acredito que tem faltado para a equipe da gente conseguir ser mais sólido. Hoje a gente acabou, e principalmente porque nós estamos dando as oportunidades, né? Então as oportunidades do adversário estão nascendo sempre em situações que, em algumas tomadas de decisão nossa, em algumas precipitações. Então, mas está em aberto, o jogo em aberto, tem uma dificuldade extra no jogo lá, mas quem sabe é justamente nesse tipo de cenário que a gente pode encontrar solidez, principalmente em aspectos defensivos, os momentos que forem cruciais ali, está tudo empatado, eles vão ter que fazer força lá também para ganhar de nós, então hoje foi, no primeiro tempo a gente ficou aquém daquilo que a gente queria executar. Então, acredito que a palavra seja consistência. Bom, primeiramente, muito obrigada pela disponibilidade, Thaís, da TV Band. Queria que o senhor comentasse, né, como preparar a equipe domingo aqui, sou pequenininha, perdão. Domingo, então, já tem um jogo super difícil e aí a equipe já viaja para altitude, né? Então, assim, como é que tem sido essa preparação, principalmente da parte física e psicológica, para poder aí, né, dar uma balanceada nas duas competições e agora, na quarta-feira, tem aí a altitude para poder encarar? É o calendário que a gente conquistou, na verdade, né? Então, eu não reclamo do calendário, não, pelo contrário. A gente sempre lidando no mês de agosto, que é o mês... A gente conquistou esse caos do mês de agosto justamente por ter conseguido a vaga nas competições. Esse, com certeza, foi eu sou muito grato por participar de um jogo como esse, né? Com certeza foi o maior jogo da história do clube, da minha carreira até aqui também. Então, isso eu não normalizo. Eu agradeço demais por ter tido a oportunidade de vivenciar esse jogo. E aí, a gente já se preparar, a gente sabe, o calendário é esse. Os próximos jogos nossos são jogos todos muito pesados, né? Os jogos em casa pesados, contra 2 postulantes ao título, depois 2 confrontos diretos fora de casa. Esse é o nosso calendário, né? Então, a gente vai um dia de cada vez buscando as melhores decisões, né? Então, a gente fica sempre no limite ali do aspecto mental, do aspecto emocional, né? Eu não lembro a última vez que eu passei um dia dentro de casa, mas é isso, eu sou muito grato por a gente estar vivenciando tudo isso e buscando soluções, né? Então a gente sempre se pauta por jogar bem, então no primeiro tempo a gente acabou não jogando também, então a expectativa é que a gente consiga nesses 2 dias ter uma boa preparação para o jogo contra o Flamengo. Então a gente vai sempre tentando antecipar alguns cenários e ao mesmo tempo vivenciando aquilo que nós temos hoje. Então, prioridade total nesse curto espaço de tempo, recuperar bem a equipe e ter boas soluções para que a gente possa fazer um grande jogo dentro de casa contra uma grande equipe. Boa noite, professor. Jonathan, do Tudo Sobre Paulista. O Mirassol já enfrentou a LDU, né, na altitude e perdeu. E agora é novamente um jogo importante, difícil. Queria saber se aquela partida deixou alguma lição específica para o Mirassol buscar o resultado lá. Deixa muitas lições. Pela forma que começou o jogo, a gente já sabe, é um cenário da altitude, a gente já sabe, né? Então, não tem muleta e é um jogo final. Se a gente não ganhar o jogo, a gente volta para casa. Então,
mesmo tempo, eu confio muito na equipe, confio muito no nosso trabalho, mas deixa as lições, sim, em relação a como lidar com determinados cenários de jogo, a necessidade da gente ser eficiente, se adaptar rápido à velocidade da bola. Sabe que o time deles inicia sempre muito forte o jogo, finalizando muitas bolas ao gol. Então, por mais que tenha mudado o treinador, mas a equipe tem sempre uma característica muito marcante desses jogos dentro de casa. Então, a gente vai estar bem preparado em relação ao que se esperar, né? Do estádio, do campo, da equipe deles, da altitude. Então, tudo isso traz a experiência, ela traz aprendizado e a gente precisa aplicar nesse jogo para sair classificado. Boa noite, Rafael. João Vitor, do Portal ao Gol. Rafael, no final do jogo ficou muito difícil para a defesa pelo lado direito marcar o Quinhões, que conseguiu chegar várias vezes ao fundo, inclusive fazendo a jogada do gol. Minha pergunta é o seguinte: no jogo da altitude, em que a gente sabe que o ponto físico fica a favor da LDU, o que você pensa em fazer para evitar que o lateral esquerdo consiga ter mais profundidade e dar essas dores de cabeça novamente? São situações que um pouco recorrentes ali, que a gente está precisando dar uma ajustada. E independente daquilo que eu vou fazer, obviamente que eu não vou falar, mas a gente sabe, já sabia hoje, né? Já sabia hoje. Bom, a gente tem cometido determinados erros ali que não vem ao caso eu externar, mas a gente vai buscar consertar, porque esse é um ponto forte, né? Tanto quando ele joga pela esquerda, quanto ele joga pela direita, então ele é sempre um desafogo. E os dois atacantes que acabam dando muito trabalham em cima dos zagueiros, então é um time que ataca muita profundidade também. É um time que tem determinadas valências e uma característica muito marcante em relação à verticalidade. Então, esse é um ponto-chave, com certeza, para a gente conseguir resolver essa amplitude que ele acaba gerando. E hoje a gente acabou pecando muito nesse aspecto e ele acabou tendo bastante vantagem mesmo. Então, esse é um ponto para a gente conseguir corrigir, independente do como e com quem. Professor, boa noite. Felipe, da TV Record. No primeiro tempo, a LDU teve maior volume de jogo, apesar disso, o Mirassol conseguiu sair na frente e abrir o placar. E os cenários se inverteram na segunda etapa. O que o professor acredita que poderia ter acontecido de diferente para o Mirassol sair com um resultado positivo? O volume deles foi em decorrência dos nossos erros. Então, a gente não estava conseguindo trabalhar. Eles nos pressionaram, a gente tinha saídas, a gente demorou para ter a leitura de como progredir. E os momentos que a gente progrediu no campo, a gente acelerou demais o jogo. Então, faltou um pouco de discernimento do tempo, da velocidade da circulação, de quando realmente seria o melhor momento para atacá-los. Faz parte, no segundo tempo melhorou mesmo. E o volume que eles tiveram, na verdade, foi um volume em relação nas transições, principalmente. Sob pressão, eles alongaram muita bola, então muita bola em disputa, primeira, segunda bola, e a gente acabou não conseguindo discernir bem esses momentos e a velocidade do jogo. Então, também serve como lição. A gente faz o gol, ainda tem algumas outras oportunidades de definir melhor também, e não fomos felizes. O segundo tempo se inverteu, a gente já não conseguiu criar tantas chances, mas a gente teve controle. Mas o controle precisa ter eficiência, precisa ter eficácia para ele ser algo que realmente seja relevante. Então, são pontos aí da equipe que a gente vem tentando equilibrar. Boa noite, Guanais. Hoje o Mirassol perdeu pontos novamente com gols após os 35 do segundo tempo. Como que você tem avaliado o banco de reservas? Você acha que é um dos pontos que o Mirassol mais precisa melhorar para a sequência da temporada? Eu acredito que precisa ser analisados, na verdade, os gols, como que nascem os gols, né? Então, o gol é um gol que a gente toma, que é uma situação que nós estamos com bola de definição com um time que é muito vertical e a gente deu essa bola, né? Então, como a gente deu algumas bolas no primeiro tempo também. Então, na verdade, a gente sofreu, a expectativa de gol deles no primeiro tempo foi altíssima, por causa dos nossos erros. Então, no segundo tempo, não. No segundo tempo foi uma bola específica ali. A gente tem cometido alguns erros que têm custado muito caro para nós. Né? Então, não necessariamente de quem entra, porque a gente tem rodado a equipe. Não tem jogado sempre a mesma equipe, né? Então, a gente tomou no segundo tempo do Cruzeiro, mais uma vez, com outros jogadores que iniciaram o jogo e que hoje talvez seriam entradas. Então, não tem muito a ver com entrada ou com quem, mas talvez o nosso nível de concentração. Né? Então, a maturidade
que a gente busca bastante, em momentos decisivos a gente tem deixado escapar um pouquinho. É importante sempre avaliar com critérios e o momento talvez não seja agora. Amanhã, sexta-feira, a gente continua avaliando e buscar, nesses 2 dias, 3 dias que a gente tem, buscar evolução e corrigir, potencializar coisas que precisam ser feitas e corrigir determinados erros que a gente tem cometido. Professor, boa noite. Após a retomada da Copa do Mundo, o Mirassol ainda não foi vencido em casa, né? Isso é muito importante e eu acredito que o torcedor tem um papel muito importante nisso. Domingo vem um grande time qualificado, enfrentar o Mirassol aqui no campeonato, que é a prioridade do Mirassol. Qual a importância do torcedor no domingo fazer uma festa parecida com a que foi de hoje? O nosso sucesso no ano passa por isso. Passa pelo apoio, pela casa tá cheia. Então, hoje, um jogo gigante na história do clube. A participação do torcedor, eu vi que foi enchendo no decorrer, né? Porque nossas estradas aí estão com muita dificuldade aí. Então, agradecer esse esforço do torcedor, a paciência. E domingo, mais uma vez, a gente conta muito com vocês, porque são sempre gigantes que o Mirassol tem enfrentado com muita coragem, né? Então, passa muito por você, torcedor. A nossa temporada, ela é esse cenário, um desafio sempre, um desafio gigante, um atrás do outro, uma temporada enorme e que, claro que a gente plantou sementes para hoje desfrutar de determinadas situações. É importante não normalizar, não deixar de agradecer também, por mais que a gente queria a vitória hoje, mas foi proporcionado vivenciar um momento único na história do clube, então que a gente possa aproveitar. Nós estamos jogando a elite do futebol brasileiro e sul-americano, a gente conseguiu proporcionar isso, e por isso que mais uma vez a gente fez isso juntos e a gente conta muito com esse apoio do torcedor, com certeza. Para a gente ter sucesso, a gente precisa do apoio do torcedor. Boa noite, professor. Boa noite, Sérgio. Professor, nós sempre falamos que o jogo grande, o Mirassol cresce. Hoje, o primeiro tempo foi tipo da água para o vinho para o segundo tempo. Falando, obviamente, do Mirassol. E, ao contrário disso, quando ele corrigiu no seu melhor momento em campo, que poderia ter feito 2-0, tomou o gol. Na sua concepção, falta concentração e leitura dos jogadores que estão em campo, ou a vontade de buscar o gol é maior do que tentar defender 1-0? Hoje não era jogo para... Eu acredito que o primeiro tempo mesmo, o volume que foi falado sobre a equipe deles foi justamente porque a gente precipitou, a gente acelerou fora do tempo. E isso ocasionou alguns erros. Então, o jogo vai passando, existe uma vontade, existe uma tensão, e o meu foco no intervalo foi justamente equilibrar, para que a gente pudesse tomar melhores decisões. Só que o jogo, naquele momento, realmente estava totalmente controlado, assim. E talvez a gente estava criando volume, a gente vem tentando evoluir a nossa progressão e chegada no último terço com mais qualidade, para que a gente possa, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, a gente conseguiu ter bastante volume e não fomos tão eficazes mais uma vez. E hoje, já no segundo tempo, a gente teve esse volume em relação à progressão, a se estabelecer no campo deles, e já não conseguimos ter tanto volume em relação ao último terço. Então, são coisas que eu estou procurando tanto individualmente quanto coletivamente, dentro do sistema, corrigir, trazer repertório para que a gente possa fazer bem. Não é só individual, são as relações. A gente tem tomado gols de forma muito parecidas, então são coisas que não dá para corrigir, preciso fazer alguma coisa diferente, assim. Então eu estou tentando ajustar nesses aspectos coletivos, dentro dos setores, mas a gente não ficou exposto no segundo tempo, né? No momento que a gente tomou gol, a gente não ficou exposto em nenhum momento. Foi um lance em específico que a gente acabou gerando uma situação de contra-ataque, e é um time que é muito vertical, então eles definiram muito bem.
Boa noite, professor. Mariane, do Portal Notícias do Oeste. Professor, um empate de cada lado, aliás, uma vitória de cada lado e um empate aqui. Qual arma você, se você pudesse ter em mãos, você desarmaria lá em Quito, no próximo jogo? Mudaria o jogo para o nível do mar. Essa é a grande arma. Bom, a gente conhece bem o adversário nos conhece bem também. E o Estrada, por exemplo, vem num grande momento, eles trabalham com 2 atacantes ali, o Corozo tem muito repertório, então a gente conhece bem o time deles, né? É um time que tem realmente um time vertical, alonga muita bola, tem muita bola em disputa, e um time que chega com muita força dentro da área para finalizar, como a gente viu no primeiro tempo. Então, se a gente cometer tantos erros, a gente vai ser punido mesmo, que lá ainda é mais rápido do que foi hoje. Então é um jogo que a gente não adianta só a gente defender o jogo, a gente precisa, essa consistência que eu tenho buscado, mas a gente precisa manter a nossa identidade de jogo, tentar jogar, tentar ficar com a bola. Uma das formas a gente defender bem é ficando com a bola. Então nós temos que tirar um dos pontos para que a gente vença é a verticalidade. Tirar essa verticalidade, os erros que a gente cometeu, minimizar algumas transições do time deles. Eles virão com bastante ímpeto, especialmente no começo do jogo. Então é importante começar bem o jogo. Professor, boa noite. Apesar de ser um time que o senhor conhece a questão de características individuais, é uma LDU diferente do que a gente viu o Thiago, que veio para cá, mas respeitando o time. E esse time do Gustavo é uma amostragem muito curta também. A gente surpreendeu esse time pressionando, mordendo, fazendo o Mirassol voltar a bola para o Walter, começando o jogo. Essa pressão deles te impressionou também? Não me surpreendeu, porque era o que a gente estava esperando. A gente tinha as válvulas de escape e a gente não conseguiu discernir bem esse momento. Depois que a gente equilibrou, principalmente depois da parada, aí a gente começou a desafogar melhor. É um time que tem muito encaixe no bloco alto. A gente pecou na leitura. Aí quando está muito acelerado aqui, aí tem dificuldade de tomar determinadas decisões. Mas esperava um time que no bloco alto fosse nos expor, mas ainda assim a gente tinha os espaços. A gente escapou uma boa com o Alisson, o Reinaldo fez um ótimo jogo nessa primeira fase de construção. Então não me surpreendeu não, foi aquilo que a gente realmente esperava no bloco alto. Só que aí a gente não conseguiu, principalmente no primeiro tempo, avançar bem. No segundo tempo a gente conseguiu melhorar muito nesses aspectos. É um time com linha de 5, que defende bem no bloco baixo também. Mas nós vamos fazer um bom jogo lá. Tenho convicção de que esse detalhe, por mais forte que é um time muito bem ranqueado na América do Sul, é um time que é muito forte nos seus domínios, tem a altitude como um dos pontos fortes, além de todos esses outros pontos individuais e coletivos que são muito fortes. Mas a gente sabe jogar o jogo. Aí se vai jogar bem ou não o jogo, mas a gente sabe jogar o jogo. A gente sabia dessas diferenças pós-mudança. Então, faz parte aquilo que a gente conseguiu fazer bem, aquilo que a gente não conseguiu. Então, ajustar para a gente fazer um grande jogo fora de casa. Pessoal, terminamos então. Obrigado a todos.